Som. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Eu estou muito feliz. Os irmãos estão... Quem está alegre aí diz amém. Muito bom. Dia abençoado, um domingo de sol, de muito calor. Mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos em sua presença, adorando dessa forma maravilhosa como fizemos aqui há pouco e também ouvindo a sua palavra. Alguns recados antes da gente começar. O primeiro, eu peço oração pelo pastor David, está com suspeita de dengue. Eu disse para ele que ele trabalhou tanto em janeiro, que a imunidade baixou, e aí o mosquito se aproveitou dele. Mas está lá se recuperando, ganhou uma folga forçada, e aí não sei se consegue vir à noite, mas vamos orar pelo nosso pastor. O segundo recado, irmãos, que eu preciso dar é sobre a nossa entrada aqui no espaço de culto. Os irmãos perceberam que no mês de janeiro as coisas mudaram um pouco. Então, só para justificar e explicar para os irmãos, no momento do início do culto, oração, da leitura, e o momento em que o dirigente do culto está explicando o texto, a gente vai pedir que os irmãos não entrem nesse momento. Tá? Então, os irmãos vão esperar do lado de fora, juntamente com o nosso diácono ali. Tenta melhorar aí, Matias, para mim, que não sei se sou eu aqui, mas está estranho. E aí vai esperar um pouquinho só. E aí, quando começar o momento do louvor, aí sim, os irmãos poderão entrar. Claro, irmãos, que o ideal é que a gente possa chegar cedo, né? Tentar chegar ali pelo menos 5 minutos antes do culto, dar um abraço caloroso aí no seu irmão, né? Eu cheguei já abraçando todo mundo, a família da Rosana ali fez já uma recepção para ela, hoje é aniversário da Rosana e do Márcio. Então, assim, isso é muito bom. Só tem vantagens e benefícios chegar cedo, tá bom? E o motivo de não entrar, irmãos, é realmente para não atrapalhar nem a leitura da palavra, nem a explicação que o dirigente está dando aqui para a abertura do culto, o que é muito importante, porque é isso que vai ditar o nosso culto. É ali que a gente começa a entrar, então, no tema do culto, no assunto do culto, e louvarmos ao Senhor com seriedade e reverência, tá bom? Mas, se por alguma razão você chegou atrasado, espera um pouquinho, com paciência no Senhor, porque com certeza vai valer a pena estar aqui louvando a Deus. Amém? Posso contar com a sua ajuda, então? Amém? Amém. Vamos ao texto que está em Ezequiel, capítulo 22. Nós vamos ler alguns versos aqui, irmãos, mas deixe sua Bíblia aberta e aí a gente vai caminhando por esse maravilhoso capítulo da palavra de Deus, tá bom? A gente vai fazer assim, eu vou ler os versos 1 ao 3, aí depois a gente vai saltar para o verso de número 30. Aí no verso 30 a gente vai ler junto, tá bom? Vamos ler todos juntos. O verso 30. 1 ao 3 eu leio e o 30 a gente vai ler juntos. Diz assim, Ezequiel 22. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes. E diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade, que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar, fazendo ídolos. Vamos saltar, vamos ler o 30 e depois o verso 31. Mas o 30 a gente vai ler juntos, tá bom? Vamos tentar. Vamos lá? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Agora eu leio o último 31. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles, e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos use e tenha misericórdia de nós nesse momento. Bom, irmãos, o nosso tema do capítulo 22 de Ezequiel, dentro dessa série maravilhosa que temos vivido os domingos pela manhã, que é a série do exílio. Uma espécie de manual de sobrevivência em tempos de cativeiro. E aqui, irmãos, em especial o capítulo 22. O capítulo 22 é um dos capítulos centrais do texto, porque nós estamos há algum tempo ainda do cerco de Jerusalém. Pouco tempo para Jerusalém ser cercada,
depois invadida, tomada, destruída e todos aqueles eventos que ocorrerão. Bom, o tema da nossa reflexão se chama Coloque-se na brecha. E eu quero começar explicando esse tema, porque, obviamente, não se trata de uma campanha neopentecostal, obviamente. Mas coloque-se na brecha, irmãos, é uma linguagem usada por Deus através do profeta Ezequiel que nós vamos usar hoje. E, inicialmente, eu quero dizer isso. Essa linguagem, ela é uma linguagem militar. A gente está falando de cerco, de uma iminente invasão da Babilônia. Então, estamos falando de fortificar muralha, de aumentar as nossas defesas, de tentar tapar algum buraco no muro, alguma coisa que esteja deixando as nossas defesas em fragilidade. A linguagem é essa. Eu me lembro de uma história, irmãos, muito, talvez conhecida de alguns, que é a história da queda de Constantinopla, 1453, quando aquele poderoso império, o Império Bizantino, caiu. A queda da cidade. E há alguns paralelos entre Constantinopla e Jerusalém, embora o tempo aqui seja bem longo de uma para outra, mas há alguns paralelos aqui. Porque eu lembro que Constantinopla, pelo comando do seu imperador, se orgulhava por causa de sua muralha. A muralha de Constantinopla, pelo menos que envolvia a cidade, ela era intransponível, segundo se dizia. E detalhe, ela estava invicta. Nunca tinha sido invadida até maio de 1453. É isso? Acho que é. Até essa data, um pouco mais de um mês, o Império Otomano, organizados por Mohamed II, começaram a atacar a cidade. Um pouco mais de um mês, atacando, jogando bombas, enfim, flagelando aqueles muros e não conseguiam invadir a cidade. É claro que do lado de dentro, o imperador e seus soldados se orgulhavam, diziam, tá vendo? A gente não pode ser invadido, a muralha não vai cair. Até que os otomanos, irmãos, conseguiram, isso aí a história conta, um canhão do maior calibre que se existia naquela época. Um enorme canhão. E eles deram um tiro ali. Com aquele tiro, eles conseguiram fazer um furo no muro. E aí é nesse momento que, literalmente, abre uma brecha gigantesca no meio do muro. Quando essa brecha é aberta, o próprio imperador, Constantino VI, lidera um grupo de soldados e vai para o meio da brecha. E o que eles fazem ali? Começam a combater. De forma que eles não deixam os otomanos entrarem, ficam ali. Constantino, irmãos, fez tudo certo, com exceção de uma única coisa. Ele impediu o avanço do Império Otomano pelo buraco que foi aberto. Ele tapou uma brecha. Só que ele se esqueceu, irmãos, de um pequeno portãozinho que ficava no lado noroeste da cidade, chamado Quercoporta. Uma porta pequena. Eu não sei o que passava ali, talvez alimentos, enfim, vendas, animais, eu não sei. Eu sei que era uma portinha esquecida que ficava no lado noroeste. A conclusão é o seguinte, que essa porta não foi reforçada, ela não foi tapada, ela não foi guarnecida, não tinham soldados ali. Logo que a batalha estava no seu ápice, os otomanos viram isso. Alguém chegou com a informação, olha, tem uma porta que não está sendo protegida. E o que eles fizeram? Obviamente, mandaram uma guarnição e entraram por lá. A história diz, irmãos, que quando eles entraram pela Quercoporta, já era, acabou. Eles foram minando as defesas de dentro para fora. Todo mundo morreu, desde o general ao imperador. Todos morreram naquela batalha e, obviamente, a cidade caiu. Muitos paralelos podem ser feitos com Jerusalém aqui. Ambos tinham uma impressionante muralha. É tanto, irmãos, que os babilônicos, com todo o seu poderio militar, vão passar 1 ano e meio do lado de fora, dado a força das muralhas de Jerusalém. 1 ano e meio na nossa contagem, na contagem deles eram 3 anos. Do lado de fora, tentando entrar, tentando talvez minar os suprimentos, enfraquecer a cidade para então conquistar Jerusalém. 1 ano e meio esperando. Então era uma muralha gigantesca. Bom, é possível que Zedequias, na época, o rei, juntamente com seus soldados, fortaleceram as coisas. Talvez protegendo melhor a cidade e melhor a muralha. Mas, infelizmente, irmãos, em algum momento, eles deixaram algumas coisas passar. Principalmente no que diz respeito do ponto de vista espiritual.
Zedequias e o exército de Israel estavam preocupados com tudo, com o número de soldados, com os carros poderosos da Babilônia, com o que eles iam fazer, se entrassem, mas não se preocuparam com aquela pequena brecha do lado noroeste. Não se preocuparam em tapar os muros, em tapar as brechas do pecado, em levar o povo ao arrependimento e interceder em nome do Senhor por causa do povo. Infelizmente, Jerusalém foi invadida e caiu, a exemplo de tantas outras cidades e impérios que desmoronaram. Em resumo, irmãos, o nosso texto, a lição que vamos aprender hoje é que Deus é o grande juiz. E no capítulo 22 de Ezequiel, Deus montou um inquérito. Ele monta um inquérito contra Jerusalém, a cidade sanguinária. O profeta se tornará o promotor. A cidade será denunciada e sentenciada. Agora escute isso. Porém, descobriremos hoje que Judá não será condenada apenas por seus crimes, mas sim pela ausência de um mediador legal. Não há ninguém para se colocar na brecha por Jerusalém. Por isso ela cairá. Bom, é isso que veremos. O nosso texto está estruturado, irmãos, numa linguagem quase que totalmente jurídica. Então a gente vai desenrolar esse inquérito aqui diante dos irmãos. A gente vai ver os crimes, depois a sentença, os sentenciados e por último vamos falar dessa ausência do mediador legal. Então, em primeiro lugar, os crimes. Me acompanhem, dos versos 1 ao 12. Nós lemos no início do capítulo que Deus chama o profeta e diz para ele: você julgará essa cidade sanguinária? Então, confronte-a com todas as suas práticas repugnantes. Irmãos, literalmente o profeta vai virar aqui advogado de acusação. Literalmente. Outra observação importante é que essa denúncia não foi montada por Ezequiel, ela foi entregue na mão dele. Quem vai denunciar Jerusalém é o próprio Deus. Ezequiel vai só promulgar, ele vai só falar as palavras. Mas quem observou, quem passeou no meio da cidade, quem está listando e anotando os pecados do seu próprio povo é o próprio Deus. Veja, irmãos, que cena. Deus está andando no meio do povo e ele está listando cada um dos seus pecados. E esses pecados, claro que são muitos, não dá para falar de tudo, mas eles seguem uma linha narrativa, que é a linha do derramamento de sangue. Deus escolheu esse tema, ele que escolheu. E aí, quando ele manda Ezequiel falar essas palavras e denunciar esses pecados, há um fio condutor, e esse fio condutor é o sangue sendo derramado na sua própria cidade. Veja, verso 2, a cidade é sanguinária. Verso 3, sua autocondenação está em derramar sangue. Verso 4, a culpa está em derramar sangue. Verso 6, seus príncipes derramam sangue. Verso 9, os caluniadores derramam sangue. Até na relação sexual, com mulheres em período menstrual, ali há uma relação que envolve sangue. E por último, sétimo lugar, eles aceitam suborno para derramar sangue. Aqui está, irmãos, alguns pecados sendo desenrolados diante do povo, sendo colocado para nós. Esse é o pecado. Veja, irmãos, estamos falando de Jerusalém. Não é a Síria, não é a Babilônia. É a cidade que antigamente era chamada pelo nome do Senhor, onde Deus escolheu ou permitiu que colocasse um templo dedicado ao seu nome. Agora é chamada de, não mais a cidade do Senhor, não mais a cidade de Davi, mas a cidade sanguinária. E veja, o texto continua e a lista vai só aumentando. Mas antes de eu falar dos outros pecados, eu quero que você entenda uma coisa. Todos os pecados dessa lista, elas estão relacionadas com o derramamento de sangue. Ezequiel, irmãos, tem uma estrutura muito interessante dentro da profecia bíblica. Ezequiel é escrito em paralelo. A maioria dos versos de Ezequiel não querem dizer duas coisas diferentes, querem dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, por exemplo, quando você lê o verso 4, olha só. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Aqui, a profecia não está dizendo para a gente dois pecados, não. Ela está falando um pecado só. Ou seja, vocês derramaram sangue enquanto se contaminavam com os ídolos. É isso que significa a profecia. Você pode interpretar Ezequiel todo assim, quase todo assim. Então, em outras palavras, veja,
como é que eles se contaminavam com os ídolos? Provavelmente sacrificando animais. Ou quem sabe, irmãos, até seus próprios filhos. A gente sabe que o povo de Deus se envolveu nisso, sacrificando seus filhos aos deuses. Mais ainda, verso 7, desprezam pai e mãe, oprimem o estrangeiro, o órfão e a viúva, desprezam a lei e o culto, profanam os santuários e se prostituem, desonram a cama dos pais, cometem adultério com a mulher do seu próximo. Veja, o texto ainda diz, a nora, ou meia-irmã, e continua, empresta visando lucros e juros, e a lista continua. Veja, irmãos, que cada um desses pecados, não há tempo de explicar, mas estão relacionados com o derramamento de sangue. Aquele homem que adultera com a mulher do seu próximo está passível de vingança. Aquele povo ou aquele grupo que despreza o estrangeiro, o órfão e a viúva, está fazendo com que esses que são desprezados e mais favorecidos ou desfavorecidos necessitam de socorro, de ajuda. E se for negligenciado, poderão morrer, poderão sofrer, terão seu sangue derramado. Mas aí vem, irmãos, o último e pior relato dessa lista. É o verso de número 12, onde está escrito assim: em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Eu disse, irmãos, é o pior relato da lista, não é o pior pecado da lista. Eu não quero que você olhe para o verso 12, o finalzinho dele, e entenda que o fato do povo se esquecer do Senhor é o último pecado da lista, porque não é. O fato do povo se esquecer do Senhor, irmãos, ele só intensifica toda essa lista de crimes e pecados. Porque se esquecer do Senhor não é efeito, é causa. A cidade se tornou sanguinária. Todos esses pecados foram cometidos, estão sendo cometidos, justamente porque aos poucos, um passo de cada vez, para mais longe do Senhor, eles se esqueceram do Senhor. Aqui está, irmãos, a fórmula perfeita para a destruição do indivíduo, para a destruição da família, sobretudo da nação. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cuja nação ele chama pelo seu nome, então infeliz é a nação que corre para longe do Senhor. Infeliz é a cidade, a casa, a família, o indivíduo, que aos poucos vai substituindo o Senhor por qualquer outra coisa. Esse é o problema, essa é a culpa de Jerusalém. Eu já começo com 2 perguntinhas rápidas aqui. E você, já examinou sua vida hoje? A gente acabou de ver um Deus que caminhou no meio do povo, anotando e investigando quais eram os seus pecados. O próprio Deus escreveu um inquérito, o próprio Deus está interessado e preocupado com os pecados do seu povo. Mas eu pergunto, irmãos, eu pergunto do ponto de vista do autoexame. Diferente de Ezequiel 22, não há ninguém aqui que vai te julgar. Não há. Mas eu pergunto se você já se examinou hoje, ou essa semana. E eu pergunto, quais pecados dessa lista estariam na sua memória? Quais pecados que não estão nessa lista viriam ao seu conhecimento? Será que você tem olhado para o seu próprio coração? Segundo, você sente que está se afastando de Deus? A gente viu, irmãos, dos versos 1 ao 12, a consequência disso. Não como o povo chegou a isso. Não como que sorrateiramente, devagar, o povo foi se afastando e se afastando de Deus. Eis aqui alguns sintomas. Você está com dificuldade de orar? Está com dificuldade de ler a Bíblia? Veio amarrado para o culto? Obrigado por alguém? Ou até muito motivado por alguém? Tem gente que às vezes presta um bom serviço, irmãos. Perturba alguém, vão para o culto, vão para a igreja. E você vem quase que obrigado. Ei, venha, querendo ou não, feliz ou alegre, venha para o culto, faça isso. Mas lembre-se, isso é um sintoma. É um sintoma que são 7 dias na semana. E é apenas um, no domingo. Tirando os cultos de quarta-feira, mas é no domingo que nos encontramos aqui. E aí você pensa, são 6 dias lá fora. 6 dias fazendo qualquer outra coisa, se afastando do Senhor. 6 dias sem orar, sem ler a Bíblia. Aos poucos, e
devagar, você vai ficar cada vez mais longe do Senhor. Bom, mas seguindo, em segundo lugar, Deus vai emitir a sentença para aquela cidade. E a sentença é dura, irmãos. Ela é pesada. Verso 13, me acompanhe. Mas você me verá bater as minhas mãos, uma na outra, contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu tratar com você? Eu, o Senhor, falei e farei. Dispersarei você entre as nações, espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Eu vou dividir a sentença aqui bem rápido em duas partes só. A primeira parte é essa que a gente leu. O próprio Deus criou o que a gente chama de diáspora, a dispersão de Israel. A primeira, então, punição ou juízo de Deus para o seu povo é: eu vou espalhar vocês sobre a terra. E essa diáspora, irmãos, a gente sabe que ela começa aqui no cativeiro babilônico. Muitos judeus não vão retornar para Israel, mas ela é intensificada em 70 depois de Cristo, na guerra judaica romana, quando milhares de judeus vão ser espalhados sobre a terra, que até hoje não retornaram. Até hoje, irmãos. Embora tenham projetos sociais de incentivo ao retorno, o que eles chamam de aliar, de subir ou voltar a Israel, embora hajam projetos, muitos judeus ainda permanecem fora da sua própria nação. E o mais assustador é ver que em Ezequiel 22, pelo menos, é o próprio Deus que está fazendo isso. É um juízo, irmãos. Mas veja, antes da gente pular para a próxima sentença, deixe-me te explicar isso. Que tipo de juízo é esse? O que Deus está fazendo? Eu posso garantir para você que isso aqui não é mera punição. Isso aqui é correção. Deus está literalmente disciplinando o seu povo. É o que a gente chama de juízo parcial. Veja o final do verso 15. Espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Se você continua a leitura no verso 16, ele diz: quando você for desonrada pelas nações, você saberá que eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: vocês se esqueceram de mim, vocês me abandonaram, vocês estão seguindo o seu próprio caminho, mas calma, eu tenho ferramentas para trazer você de volta. Eu tenho a vara e o cajado, que consola, mas também que exorta. Eu vou trazer vocês de volta quando vocês forem invadidos e desolados. Segunda sentença, irmãos, infelizmente a coisa piora antes de melhorar. Versos 18 ao 22, Deus vai falar por meio do profeta que Deus vai colocar literalmente uma fornalha de fogo em Jerusalém. Deus vai pegar o seu próprio povo, irmãos, veja isso, e vai colocar dentro de uma fornalha. A visão aqui é extraordinária. Deus está falando de juízo por meio do fogo. Mais ainda, Deus está dizendo que não importa se for berilo, prata, chumbo, ferro, não importa o que for, todos se derreterão no fogo ardente da minha ira. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que ele vai soprar para que a fornalha aumente, para que o seu povo seja derretido ali. E aqui, irmãos, há apenas uma observação a fazer. Toda vez que na Bíblia Sagrada você achar um juízo parcial, como esse que está acontecendo, por meio do fogo, ainda que seja um fogo metafórico aqui, isso tem que nos colocar, irmãos, em ansiedade. Isso precisa nos colocar em diligência. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia os elementos se derreterão ardendo em fogo. Porque um dia, irmãos, e o dia está chegando, não será um juízo parcial, uma correção, uma disciplina do Senhor, onde Ele leva o povo e depois traz de volta. Não. Onde serão julgados todos os pecadores e ímpios que viraram as costas para o Senhor, que se esqueceram dEle, que se afastaram dEle, se derreterão no meio do fogo. Veja o que diz apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 11 e 12. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Aqui, irmãos, não é fogo simbólico, aqui é fogo literal. Aqui nós não estamos falando de um pequeno juízo, mas do grande e derradeiro juízo final. Para todos aqueles que não taparem suas brechas e não se colocarem atentos no muro
da sua vida. Bom, em terceiro lugar, avançando, nós temos então os sentenciados. Falamos dos crimes, falamos agora da sentença, mas por último a gente precisa ver que grupos são esses. Quais são os grupos de Jerusalém que serão atacados, que serão destruídos, que são culpados de todos esses crimes? O primeiro grupo, irmãos, está no verso 25. Anela uma conspiração de seus príncipes. O primeiro grupo evoca o grupo político da cidade. Como andava a política na cidade? O que eles estavam fazendo? Literalmente, irmãos. Esses príncipes aqui, claro que liderados por Zedequias na época, provavelmente. Antes dele, Jeoaquim, mas todos os outros. Seus filhos, família real, os nobres. Aqueles que tinham poder de decisão sobre o povo. O que eles eram? O que eles faziam? Será que eles estavam na brecha? Será que eles estavam intercedendo pelo povo? Ouvindo as palavras desesperadas de Jeremias, que ainda estava lá? Não. Zedequias mandou prender Jeremias. Zedequias mandou espancar Jeremias. Bom, o texto diz que eles são como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, roubam coisas preciosas e fazem muitas viúvas. De novo, derramam sangue por causa do seu governo irresponsável, por causa da sua ganância, por causa dos seus olhos fechados. Lembra? Não só contra o exército que está lá fora, mas contra os pecados do povo. Estão derramando sangue. A descrição é forte. Mas em seguida, o texto também fala dos oficiais. Eu vou juntar os oficiais com os príncipes para ficar mais fácil, porque os oficiais aqui, irmãos, eles dizem respeito ao poder judiciário da cidade. De novo, aqueles que tomam decisão, que julgam a causa do povo. E lá é dito assim, olha, como é que eles são? São como lobos, que despedaçam suas presas ao derramar sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Esse é o grupo. Mas seguindo, aí chegamos a nós, né, os sacerdotes. Chegamos ao grupo religioso. E nós, o que fazemos? E os sacerdotes e profetas, como estão? Veja, verso 26. Os sacerdotes cometem violência contra a minha lei, profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Em palavras fáceis, irmãos, o que os sacerdotes estavam fazendo aqui? Além de não fazer nada de bom, o que eles estão fazendo? Eles estão justificando, ou tentando justificar, usando ou pervertendo a lei de Deus, para que o povo continue cometendo seus crimes e pecados. Lembra? Não há ninguém que tapasse a brecha. E os sacerdotes não são essas pessoas. Há uma informação aqui que eu quero gastar um tempinho com isso. Veja, um dos seus erros, um dos seus enganos eles não fazem distinção entre o sagrado e o comum. E, como eu disse, Ezequiel tem que ser entendido em paralelo, então, em paralelo com o verso seguinte, veja, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Em outras palavras, a gente entende, então, que fazer diferença entre sagrado e comum, esse comum aqui não faz alusão apenas às coisas comuns, às coisas da vida, como visitar um parque, fazer um passeio com a família, as coisas comuns, não, mas as coisas comuns que são impuras, que são pecaminosas, o que a igreja chamou por muito tempo de coisas profanas. E aí, irmãos, quando a gente fala de distinção entre sagrado e profano, a gente tem sempre um debate caloroso, porque alguns erros foram cometidos no meio do caminho, eu reconheço alguns deles. Porém, irmãos, deixe-me começar dizendo aqui uma notícia para você. Eu não sei o que os gurus da internet te ensinaram, mas existe sim diferença entre o sagrado e o profano. Existe sim diferença entre o sagrado e o que é comum. E vamos ver aqui, rapidamente, algumas coisas sobre isso. Primeiro, como eu disse, distinção entre sagrado e comum pode ser entendido como distinção entre sagrado e profano. Segundo, não existe mais objetos sagrados. O primeiro erro que se cometia era esse. Não há lugar sagrado, altar sagrado, pessoas ungidas, sagradas. Não há mais isso, irmãos. Isso tudo foi coisa da antiga aliança. Agora estamos na nova aliança. Portanto, ainda há coisas sagradas para nós. Estamos na nova aliança, mas ainda há coisas sagradas. E eu digo para vocês, listo algumas delas: o culto, os hinos,
a pregação, as virtudes, a palavra de Deus. Inclua aqui todas as disciplinas cristãs, as disciplinas espirituais, tudo aquilo que é meio de graça, que serve para edificar a sua vida. Tudo isso, irmãos, é sagrado. E você precisa ter reverência. Isso não é comum e, obviamente, não é profano. Mas veja, terceiro, nem tudo que não é sagrado é profano. Talvez esse foi um dos erros que cometemos. Nem tudo que não é sagrado, repito, é profano. Como, por exemplo, assistir um bom filme, passear, ir na praia, jogar futebol e fazer tantas outras coisas que não é sagrado, mas também não é profano. São coisas da vida comum, cotidiana. Mas seguindo, não podemos esvaziar as coisas sagradas. Quando o texto diz que os sacerdotes estavam igualando coisas sagradas com coisas comuns, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando as coisas sagradas e esvaziando elas para que elas se tornassem comuns. Eles estavam dizendo, não, gente, não precisa ter reverência. Não, gente, calma. Por que essa culpa toda? Por que essa pressão toda? Por que esse medo todo? Eles estavam esvaziando aquilo que era sagrado, que foi imposto por Deus. Por último, devemos ter mais reverência pelo sagrado do que temor pelo profano. Outro erro que cometemos ao longo da história evangélica foi que a gente deu tanta ênfase às coisas profanas. A gente aterrorizou tanto o povo que eles aprenderam mais a discernir o que era profano do que era sagrado. Aprenderam mais a fugir do profano do que ir em direção ao sagrado. E quando você vê o texto, pela forma como ele se apresenta, a ênfase aqui toda está naquilo que é santo, puro e sagrado. Então eu lembro para você, tenha mais reverência por aquilo que é puro. Porque a melhor forma de você fugir das coisas impuras não é sabendo o que são ou correndo delas, mas é correndo e se aliando às coisas que são puras e sagradas. Quando você passa a sua vida lendo a Bíblia, orando, jejuando, vindo aos cultos, em comunhão com seus irmãos, praticando as disciplinas espirituais, evangelizando, fazendo missões, envolvido com as coisas santas, ali, irmãos, você está com as brechas tapadas. Não há espaço para coisas profanas. Bom, mas o nosso texto ainda tem 2 grupos para encerrar essa parte. O quarto grupo são os profetas. Os profetas não ajudam em nada, irmãos. O texto diz que eles enganam o povo e literalmente eles conseguem mudar a realidade. É isso que eles vêm fazendo desde o período que Jeremias profetizava. Eles vêm dizendo para o povo, olha, assim diz o soberano Senhor, quando Deus não disse nada. Pelo contrário, do próprio coração eles estão dizendo, calma gente, vai dar tudo certo. A gente vai voltar para Israel, ou eles não vão nos invadir, ou a Babilônia não vai conseguir entrar, enganando o povo, contando mentiras. Enquanto, irmãos, que a missão do profeta, a missão do pregador, a missão do evangelista é literalmente pregar o evangelho, dizer a verdade, denunciar o pecado, se opor ao pecado, pregar aquilo que talvez a gente não queira ouvir, mas com certeza é aquilo que Deus quer falar. Bom, o quinto e último grupo não podia faltar. Adivinha quem são? Somos nós. O quinto grupo do texto são o povo. O verso de número 29 vai dizer, eles praticam extorsão, cometem roubos, oprimem os pobres e necessitados e maltratam os estrangeiros, negando-lhes a justiça. Aqui em Jerusalém, irmãos, a culpa não é só dos políticos. Em Jerusalém, a culpa não é só dos juízes. A culpa não é só dos religiosos. A culpa é do povo comum. A culpa é da nação de Israel, no caso aqui Judá, Jerusalém. A culpa é de cada um deles. Por quê? Porque eles não praticavam a justiça, eles estavam em pecado e eles estavam replicando tudo que as mais altas autoridades faziam de errado. Por isso, irmão, discute isso. Primeiro, 2 alertas para você. Cuidado para você não se tornar o que você tanto critica. Como um bom brasileiro, a gente gosta de criticar, irmãos, é ou não é? Não tem nada que aproxima mais um brasileiro desconhecido do outro do que a crítica. Já percebeu isso? Você está numa fila do banco estressado, para alguém perto de você e fala, rapaz, esse banco não muda, hein? Aí você já começa, rapaz, eu vim aqui semana passada, e aí você já troca até telefone, que você está fazendo um churrasco com uma pessoa. Não é isso ou não é? É isso aí, irmão. Isso é bom, porque, enfim, a gente puxa assunto. Mas gostar de criticar, irmãos, às vezes pode ser um problema. Porque eu sei que a gente concorda. Tem muita coisa errada no nosso país. A política não vai bem, a economia vai de mal a pior.
Há muitas críticas sérias a serem feitas e você pode fazê-lo num país democrático. O meu ponto não é esse. O meu ponto é sobre você. A pergunta é: como você se comporta quando é você que assina lá embaixo do documento? Como você se comporta quando é você que toma as decisões sérias? Por exemplo, você já precisou muito de alguma repartição pública? Já precisou? Ou privada, que seja. Eu já precisei, irmão. Triste de quem precisa, vale o ditado. Aí você chega lá, tem uma pessoa de 2 metros de altura, ignorante, com a cara fechada, não te dá um bom dia. E eu não estou falando nem de gentileza só. Eu estou falando da letra fria da lei. Nem isso se cumpre. E você fica lá, às vezes, horas esperando. E você passa mal. Agora imagina se é você sentado do outro lado. Imagina que é você, que tem um monte de gente que depende de você. Às vezes da sua ajuda, às vezes da sua simpatia. Às vezes só ou somente que você faça um bom trabalho. Cuidado para você não acusar aquilo, ou melhor, você não se tornar aquilo que você sempre acusa. Quantos conterrâneos, eu que sou eu sou de vários lugares da Baixada Fluminense. Nasci em São João, morei em Belfor Roxo, fui criado em Nova Iguaçu, depois que casei vim morar aqui em Mesquita. Bom, e hoje moro em Deodoro, então eu sou filho da Baixada. Mas quantos conterrâneos eu vi lá no interior de Nova Iguaçu, irmãos, virem candidatos a vereador? Quantos eu vi? Quantos? A rua que eu fui criado, ainda nem asfaltada é. Veja isso, irmãos, meu pai se mudou de lá, ainda está do mesmo jeito. Quantos vieram candidatos a vereador, criticavam o governo, falavam. A primeira coisa que fizeram quando ganharam, adivinham o que foi? Se mudar. É isso, irmão. O problema é quando a gente está no poder. Segundo, cuidado com os falsos mestres e falsos profetas do nosso tempo. Irmãos, nunca é demais falar sobre falsos mestres. Parece que hoje, pelo advento da internet, está chovendo heresia, irmãos. Cuidado para alguma heresia dessa não penetrar em você. Você é um crente maduro, um crente espiritual. Continue buscando discernimento espiritual. Escute isso, não existe ato profético. Será que tem alguém no nosso meio que acredita nisso? Será que há alguém aqui que crê nisso? Que eu posso orar por essa água aqui, irmãos, e dizer para vocês assim, quem compartilhar a minha saliva vai ser curado hoje. Você crê nisso? Será que tem alguém no nosso meio que crê em objetos ungidos ainda? Em coisas sagradas? Você não pode botar a mão nesse púlpito? Você não pode subir no altar? Será? Mais ainda, será que tem alguém que crê em campanhas milagrosas? Miraculosas? Que prometem te dar todos os reinos da terra? Será que tem alguém que crê nisso? Lembra quem fez essa promessa? Lembra? Foi Satanás. Cuidado, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a tapar as brechas das nossas doutrinas. Mas, por último, o texto nos apresenta, irmãos, a ausência do mediador legal. Vamos ler de novo o verso 30? Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Irmãos, que texto poderoso. Depois dessa lista de pecados e de toda essa corrupção e sangue sendo derramado, a gente chega à parte mais crucial do texto, onde eu disse para você no início, o povo será destruído não tanto por causa dos seus pecados. Sim, eles serão responsabilizados por isso, mas simplesmente porque Deus não encontrou nenhum mediador legal. Não há ninguém tapando as brechas do pecado. Não há ninguém se colocando perante a face do Senhor e intercedendo pelo povo. E aqui, irmãos, quando eu falo de intercessão, eu lembro de alguns casos. Você deve se lembrar. Lembra? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lá em diálogo com Abraão, e a gente crê que ali, irmãos, era o próprio Senhor diante de Abraão. Lembra disso? E Deus disse para Abraão, olha, se tiver 10 pessoas ali, Abraão começa a negociar com o Senhor. Não, Senhor, mas não tem 10, tem menos. E ele vai reduzindo o número, até que então Deus resolve, sim, destruir a cidade, mas não sem antes
retirar de lá Ló e sua família, pelo menos os que não olharam para trás. Mais à frente, a gente lembra, Êxodo capítulo 32, o povo está em gandaia, em bagunça, em festa, mas pelo motivo errado. O povo se entregou à idolatria, está adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés chega, Deus já avisa Moisés, olha o que está acontecendo lá embaixo. Quando Moisés vê aquela podridão, aquela festa pagã acontecendo, Deus então resolve destruir o seu próprio povo. Literalmente Deus fala para Moisés assim, olha, eu vou eliminar esse povo da terra e vou fazer uma nova descendência a partir de você, Moisés. Sabe o que Moisés fala? Não, Senhor, não. Moisés, irmãos, aqui, literalmente, ele se colocou na brecha. E aqui eu já quero te dar uma notícia. Imagina, colocar-se na brecha é uma linguagem militar. Então você tem que entender, a guerra está acontecendo. O exército está lá fora tentando invadir. Aí estão atingindo o nosso muro. As brechas começam a ser abertas. Você entende que quem vai tapar a brecha no meio da batalha está se colocando em perigo. Literalmente Moisés vira para Deus e fala assim, não, Senhor, longe de mim, risca o meu nome do livro dos vivos. Mas não trate assim com o seu povo, não destrua o seu povo. Moisés se coloca ali, irmãos, como um tipo de mediador, um tipo de intercessor. E por causa da sua intercessão, Deus resolve não destruir o seu próprio povo. Veja, irmãos, é isso que significa tapar as brechas do pecado e se colocar na brecha para interceder pelo seu povo. É isso que significa. Mas lembre-se disso, toda vez que você for tapar as brechas ou interceder pelo povo, você se coloca em risco. Por isso eu pergunto para você, você tem tapado as brechas do pecado? Você tem sido aquele que no meio do tiroteio, no meio da confusão, no meio do cerco, no meio da invasão, no meio dos problemas, você é aquela voz de sensatez dentro do seu lar, ou dentro do seu ambiente de trabalho, ou na igreja, quem sabe? Nos ambientes que você vive, você é a pessoa que está pronta para julgar, mas julgar da maneira certa. De apontar e denunciar o pecado da maneira correta. Com amor, com mansidão, mas com firmeza. É você que tem aberto os olhos para o pecado, ou você tem fechado. Ou você tem reinterpretado as coisas. Segundo, você tem se colocado na brecha da intercessão? É isso que significa a expressão, irmão. Alguém que se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra. É isso que significa. Deus não encontrou nenhum desses grupos que foram citados, ninguém dentre o povo de Jerusalém, claro, com exceção de Jeremias e Ezequiel, os seus profetas, ninguém que estivesse de joelhos pelo povo, intercedendo, orando, Senhor, perdoa, Senhor, manda arrependimento, Senhor, tem misericórdia. Não tinha ninguém. E a pergunta é, será que nós somos esses que estão de joelhos dobrados pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos? Bom, irmãos, nosso texto, ele traz uma notícia terrível e devastadora para Jerusalém. Eu imagino que quando aquele povo ouviu essa profecia, talvez alguns anos depois, eu imagino que essa notícia, irmãos, ela fez as lágrimas caírem do rosto. Imagina, irmãos, o povo sendo cercado, 1 ano e meio de cerco, o povo passando fome lá dentro. A Babilônia lá fora, pronta para invadir. Muitos seriam mortos, a cidade seria destruída. E no final, quando Deus apresenta os crimes, os pecados, a sentença, os sentenciados, geralmente a nossa expectativa como povo de Deus é o quê? É que no final vai vir algum escape, alguma saída, alguma nota do profeta sobre restauração. Mas calma, eu vou enviar alguém. É isso que a gente espera. Imagina o povo ouvindo isso. Sabe como é que termina o capítulo 22? Termina dizendo, mas não encontrei nenhum só. A nota é triste, irmão, é devastadora. Mas não para nós aqui hoje. Não para nós, irmãos. Porque se a Jerusalém terrena foi destruída, a gente pode dizer, irmãos, a igreja não será. Nós não seremos destruídos.
Embora assim como o povo merecíamos, irmãos. Cometemos alguns desses crimes ao longo da nossa vida, alguns desses pecados. Nos identificamos um pouco com alguns desses líderes, é verdade. Mas a verdade, irmãos, que precisamos dizer é, quando Deus procurou o mediador lá na época de Israel, o mediador estava lá na Jerusalém do Alto. Ele ainda não estava aqui. Mas um dia, irmãos, na cruz do Calvário, esse mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, se colocou literalmente na brecha. Não só tomando flechas por você, não só correndo risco por mim e por você. Literalmente, irmãos, ele morreu por causa dos nossos pecados. Veja, para tapar as brechas do nosso pecado, ele morreu. E não só isso. Depois de morrer e ressuscitar, ele se assentou à destra do Pai. E agora, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, ele intercede por nós. É uma nota triste para Israel, mas é uma nota feliz para nós. Sabe por quê? Porque a gente já descobriu que o Messias que viria, ele não seria apenas rei, ele não apenas teria um cetro na mão, ele não apenas julgaria as nações, mas ele também seria um advogado fiel. A gente já sabe o que ele está fazendo nos altos céus. E só para isso ficar um pouco mais claro para você, deixe-me terminar lendo 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, ou advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui, irmãos, faz uma pausa. Porque, se a gente comparar com um tribunal humano, você olha o trabalho do advogado, trabalho excepcional. O advogado, irmãos, não pode se colocar diante do juiz para defender a causa de ninguém. Ele não pode se apresentar ao juiz apenas com palavras. É claro que o poder argumentativo do advogado se vê de longe. Eles são bons no que fazem. Mas meras palavras não podem inocentar ninguém. Como é que o advogado ganha, então, a inocência do seu cliente? Apresentando provas. É preciso algo real, irmãos, material. É preciso algo verdadeiro, que se comprove diante daquele júri, diante daquele tribunal. O advogado tem que trabalhar, ele tem que ir atrás de testemunhas, de fatos, enfim. E aí ele apresenta o quê? Provas. Da mesma maneira que acontece no tribunal humano, no tribunal celestial, é parecido, com algumas diferenças. Jesus não está apenas à destra do Pai dizendo palavras. Só que há uma diferença. Jesus não está mostrando as provas. Até porque as provas dizem contra nós. As provas só ajudam a nos condenar mais. Mas Jesus está mostrando algo real e verdadeiro. Ele está apontando para as suas marcas. Ele está apontando para o seu lado e dizendo assim: ali está aqueles por quem eu morri. Esses são aqueles por quem eu dei a minha vida. Por quem eu tapei as brechas e paguei ao preço de sangue. Ali estão aqueles por quem eu intercedo. Então lembre-se, não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E veja, que não tem só palavras, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Você pode louvar a Deus? Você pode louvar a Jesus Cristo? Saiba disso. Há alguém tapando as brechas do pecado. E há o maior de todos os intercessores diante do Pai, por você e por mim. Amém? Curva sua cabeça. Vamos a Deus em oração.